Alô, amigos. Momento FEB de hoje, nós analisaremos mais um item, mais uma diretriz do plano de trabalho para o movimento espírita brasileiro do período 2013 a 2017. Trata-se da diretriz número 6, a união dos espíritas e a unificação do movimento espírita. O que significa isso? Nós temos as orientações de Allan Kardec em várias de suas obras, falando da união, falando da concórdia, falando da benevolência, falando do apoio mútuo, falando da visita, falando da grande família espiritista. Mas nós temos autores, por exemplo, Emmanuel, desde o ano de 1948, uma mensagem chamada Em Nome do Evangelho, falando sobre a importância da união para que todos sejamos um. Bezerra de Menezes, também pela psicografia de Chico Xavier, numa memorável mensagem Unificação, de 1963, falando da união solidária. Então, como se faz isso? Em primeiro lugar, pela convergência de ideias, de assentamentos, de fundamentos. Convergência no quê? Na obra básica do Espiritismo, na codificação espírita. Então, as obras de Allan Kardec devem ser a base para realizarmos o ponto de união e de convergência dos espíritas, buscando a união solidária e a unificação das instituições espíritas. Acontece que união e unificação não são sinônimos de padronização, ao contrário, é respeito às situações, respeito à diversidade, respeito ao passo a passo, como nós temos que respeitar ao próximo como a nós mesmos. É a mesma ideia. Entretanto, é importante pensarmos em união e unificação do movimento espírita. Nós temos no Brasil 27 entidades federativas estaduais. Elas têm os seus órgãos regionais ou municipais. Essas 27 entidades federativas estaduais se reúnem e constituem o Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira. É o Conselho Federativo Nacional, CFN, que define propostas amplas de ação, plano de trabalho, orientação ao centro espírita, orientação aos órgãos de unificação, agora diretrizes para as ações da juventude espírita do Brasil. Então nós temos documentos que emanam de uma participação, de uma elaboração coletiva. Esse é o sentido da unificação, apoio mútuo. Nós também temos que lembrar que união e unificação são bases para somarmos esforços. Então, numa cidade, numa região, num estado, quando nós temos necessidade de uma representação do movimento espírita, de uma ação coordenada junto à sociedade, nada melhor do que somarmos esforços e experiências. Isso também é uma proposta da união e da unificação dos espíritas. Assim, nós temos muitos subsídios de natureza espiritual, principalmente da Lavra Psicográfica de Chico Xavier. A FEB tem livros com as mensagens psicofônicas de Bezerra de Menezes, pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco. Nós temos também documentos que são emanados do trabalho coletivo do Conselho Federativo Nacional e campanhas, a campanha em defesa da vida, a campanha Viver em Família, a campanha Construamos a Paz, promovendo o bem, a campanha do Evangelho no lar e no coração. Ou seja, todos esses trabalhos, se adotados, se trabalhados no Centro Espírita, que é a base do movimento espírita, nós estaremos, sem dúvida, contribuindo com a união e a unificação dos espíritas.